Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar falando sobre métodos numéricos para aproximar integrais. E agora a gente vai falar um pouco sobre a regra de Simpson. Então a regra de Simpson é bem parecida com a regra dos trapézios, só que ao invés de usar retas, a gente vai usar parábolas aqui para tentar aproximar a área embaixo do gráfico de uma função. A ideia é basicamente o seguinte: imagine que você tem aí o gráfico dessa função e você tem uma certa quantidade de pontos no gráfico da função. Tá, então você pega os três primeiros pontos, você interpola por um polinômio de grau 2, que é uma parábola. Aí você integra este polinômio de grau 2 nesse trecho, aí você obtém uma certa área. Você pega os três pontos seguintes, interpola usando uma outra parábola, um outro polinômio de grau 2. Você integra essa nova parábola nesse trecho, você obtém uma segunda área. Aí que eu preciso de mais um ponto, aí você integra os três pontos seguintes, usando uma outra parábola. Você integra a equação dessa parábola nesse trecho, aí você obtém uma terceira área. A soma dessas três áreas vai ser uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função, nesse intervalo aí. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma quantidade ímpar de pontos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Isso me dá 6 subintervalos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 subintervalos. E a cada 2 subintervalos, então 2 subintervalos, eu tenho uma parábola. Mais 2 subintervalos, uma outra parábola. E mais 2 subintervalos, uma terceira parábola. Então, aqui eu tenho 2n mais 1 pontos, que é uma quantidade ímpar de pontos na partição. Isso vai me dar um total de 2n subintervalos nessa partição. E com 2n subintervalos eu vou poder construir n parábolas. Aí eu vou integrar o gráfico de cada uma dessas n parábolas. Vou somar todas essas áreas e vou usar esta soma como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função no intervalo que vai de x0 até x2n. Então, por que a gente vai usar uma concatenação de parábolas? Por que a gente vai usar um monte de parábolas? Para evitar o famoso fenômeno de Runge. Então, aí eu tenho 3 pontos. Nesse caso, o polinômio interpolador ele coincide com o gráfico da parábola passando por esses 3 pontos. E aí eu vou usar a área embaixo do gráfico dessa parábola como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função. Agora eu tenho 2 parábolas, né, porque eu tenho 5 pontos. Então, uma parábola aqui e outra parábola aqui. Dá para ver que o gráfico das parábolas está mais próximo do gráfico da função que o gráfico do polinômio interpolador. Então, se você integrar cada uma dessas parábolas, depois somar as áreas, você vai obter uma aproximação melhor para a área embaixo do gráfico da função. Mesma coisa para 7 pontos, 9, 11, 13 e assim por diante. Dá para ver que o gráfico do polinômio interpolador, que é o gráfico laranja aqui, está se afastando do gráfico da função, que está em azul escondido aqui. Por outro lado, a concatenação de polinômios de grau 2, né, que é essa concatenação de parábolas, está bem próximo do gráfico da função. Então, se você integra cada uma dessas parábolas, soma essas áreas, isso vai dar uma aproximação bem melhor para a área embaixo do gráfico da função do que se você usasse o polinômio interpolador. Se você pegar o polinômio interpolador e integrar o polinômio interpolador nesse intervalo aqui, você vai obter uma aproximação pior. Então, agora a gente vai tentar descobrir como que eu obtenho uma fórmula para executar esse método, digamos assim. Então, para 3 pontos, você tem aqui a área embaixo do gráfico dessa parábola. Então, você usa isso como uma aproximação aí, para essa integral definida, né, para a área embaixo do gráfico da função. E para 5 pontos, você tem aí 2 parábolas. Então, você soma essas 2 áreas e usa esta soma dessas 2 áreas como uma aproximação aí para a área embaixo do gráfico da função f. Mesma coisa para 7 pontos, agora eu tenho 3 parábolas, você soma essas 3 áreas e usa essa soma como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função. 9 pontos, 11 pontos, 13 pontos. Dá para ver aqui que quanto maior o número de parábolas, melhor vai ser esta aproximação aqui para a área embaixo do gráfico da função. E agora o que a gente precisa fazer é descobrir como que a gente encontra a área embaixo do gráfico de uma parábola qualquer, passando por 1, 2, 3 pontos. Estes 3 pontos aqui, eu vou supor que eles estão no gráfico da função. Então, a coordenada y desse ponto aqui é f de x 2k. A coordenada y desse ponto é f de x 2k menos 1. E a coordenada y desse ponto é f de x 2k menos 2. Certo? Então, para descobrir a área embaixo do gráfico dessa função, a primeira coisa que eu vou fazer é uma translação no gráfico dessa parábola, de modo que esse ponto aqui ele vai parar em cima do eixo y.
Bom, como essa translação foi apenas horizontal, não movi a parábola nem para cima e para baixo, essa área aqui é exatamente igual a esta área aqui. Então, o que eu vou fazer é tentar calcular esta área aqui. Porque a equação da parábola, a equação desta parábola aqui é mais simples que a equação desta parábola aqui. Então, esta aqui, suponha que este seja o formato da equação desta parábola. Como eu quero que ela passe por este ponto, eu preciso que pk de menos h seja igual a este valor aqui que é f de x2k menos 2. Então, eu faço isso acontecer. Eu peço que pk de menos h seja igual a f de x2k menos 2. Para que o gráfico desta parábola passe por este ponto, eu preciso que pk de 0 seja igual a f de x2k menos 1, que é a coordenada y deste ponto aqui. Para que o gráfico desta parábola passe por este ponto, eu preciso que pk de h seja igual à coordenada y deste ponto aqui, que é f de x2k. Agora a gente tem 3 equações e 3 incógnitas, que são a, b e c, e a gente pode dar uma arrumada nessas equações e obter essas 3 novas equações. Tá? A segunda equação já disse para a gente quem que é o valor de c. É f de x2k menos 1. É o valor da função nesta coordenada x aqui da partição. Eu vou combinar agora a primeira e a terceira equação para obter esta equação aqui. Notem que quando eu somo a primeira com a terceira, este número cancela, sobra apenas esta soma igual a 2a, h ao quadrado mais 2c. Mas a gente já sabe quem que é o valor de c. É isso aqui. Então, substituindo e isolando o valor de h, a gente obtém esta expressão. Isso aí é o valor de a. Por enquanto, eu não vou calcular o valor de b, vocês vão já descobrir por quê. Então, o que eu vou fazer agora é tentar descobrir qual que é a área embaixo do gráfico da parábola PK. Então, para isso, eu preciso integrar a equação da parábola PK, que é ax2 mais bx mais c, onde a gente já descobriu quem é, b também, perdão, c também, só b que a gente não calculou ainda. Então, integra normalmente, substitui aí os limites de integração, obtém essa expressão, dá uma arrumada e obtém isso aí. A única coisa que a gente precisa fazer é substituir o valor de a e o valor de c. Foi por isso que eu não calculei o valor de b, porque a gente não precisa. Então, quando a gente substitui o valor de a e c, a gente obtém esta expressão aí. A gente pode cancelar isso com isso, esse 2 vai embora com esse 2, sobra só 1 aqui, então vai sobrar h sobre 3, certo? H sobre 3, multiplicando esta soma, igual a, quer dizer, mais 2, f de 2k menos 1, vezes h. Agora, f de 2k menos 1, f de 2k menos 1 aparece aqui e aqui. Este termo está multiplicando h, este termo também, só que aqui eu tenho uma fração. Para colocar todo mundo no mesmo denominador, eu preciso multiplicar esse termo por 3, somar com esse, vai dar este número aqui. Então, este número é a área embaixo da parábola PK, de menos h até h. Certo? Só que a gente tem 2n mais 1 pontos, ou seja, a gente tem n parábolas. E a gente precisa calcular a área embaixo do gráfico de cada uma dessas parábolas, somar todo mundo, e isso é o que vai dar uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função, no intervalo que vai de x0 até x2n. Lembra, o primeiro ponto é a e o último ponto é b. Essas coordenadas x que estão contidas aí nada mais são do que uma partição do intervalo AB. Tá. Eu sei que a área embaixo do gráfico de uma parábola genérica é dada por este número aqui. H sobre 3 pode sair aqui desse somatório. E a gente pode expandir esse somatório na seguinte forma. Quando eu faço k igual a 1, a gente obtém este termo. Então, isso aqui é para k igual a 1. Quando a gente faz k igual a 2, a gente obtém este termo aqui. Quando a gente faz k igual a 3, a gente obtém este termo e assim por diante. Certo? Agora, f de x2 aparece aqui e aqui. F de x4 aparece aqui e aqui. F de x3 aparece aqui e aqui. E a gente percebe uma coisa. F de x0 e f de x2n vão aparecer uma única vez. Os termos com índice ímpar, 1, 3, 5, aparecem 4 vezes cada um. E os termos com índice par aparecem 2 vezes cada um. A gente vai usar essa informação para obter esta equação aí. Olha só, os termos com índice par aparecem 2 vezes cada um. Os termos com índice ímpar aparecem 4 vezes cada um. O termo f de, aqui não é xn, é x2n,
aparece uma única vez e f de x0 aparece uma única vez também. E daí a gente obtém esta expressão, e esta expressão aí é a fórmula que caracteriza a regra de Simpson para aproximar integrais definidas. O que a gente vai fazer agora é tentar resolver um exercício usando aí essa regra de Simpson. Então, encontre aproximadamente o valor dessa integral aqui, usando a regra de Simpson e usando também os seguintes valores de h. Então, 1 meio até, isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 10. Tá, então agora eu vou escrever o algoritmo para resolver esse exercício para a gente, porque eu não quero fazer nenhuma conta. Então, aqui eu já tenho um arquivinho no Sublime, e aqui eu tenho o nosso exercício. Ó. A integral dessa função exponencial de menos x quadrado no intervalo 0, 1 é aproximadamente este número aqui. Então eu coloquei esses valores aqui para servir como um teste, né? E também tem uma outra função, que é f de x igual a cosseno de x ao quadrado em 0π sobre 2, é aproximadamente este número. Então a gente vai tentar resolver dois exercícios, não um só. O que está no slide é esse aqui, eu coloquei mais um adicional aqui. Certo, agora deixa eu começar definindo essas funções. Então, retorna x elevado a x, x elevado a x. O intervalo, onde eu vou integrar essa função, intervalo 0, 1. Eu preciso de um número n par, né, que vai ser o número de parábolas, não, vai ser o número de subintervalos. Então eu vou começar com 4, então n é o número de subintervalos. E n sobre 2 é o número de parábolas. E n mais 1 é o número de pontos na partição. Tá, essa linha ficou meio grande, mas tudo bem. Tá, o que mais? Eu vou definir a segunda função agora, g de x, retorna math, ponto cosseno de x ao quadrado, é isso. O intervalo de integração é 0, math π sobre 2. E eu preciso importar esse módulo, né? Vou importar math, pronto, math. E o que mais? Tá, para cada uma dessas funções eu vou chamar, então, vou chamar I1, é integral 1, vai ser simps, f, a, b e n, que é o número de subintervalos. Vou colocar esse número aqui. E o número I2 vai ser uma aproximação para a integral da função g no intervalo AB com n. Eu não coloquei um valor de n para cá, eu vou colocar 6. Novamente, esse n igual a 6 é o número de subintervalos. A metade desse número é o número de parábolas e esse número mais 1 é o número de pontos na partição. Tá, por enquanto eu vou comentar isso aqui, porque a gente não implementou ainda, o método de Simpson. Ele vai receber f, vai receber um intervalo e o número de pontos na partição. Então, por enquanto ele não faz nada. Tá, então deixa eu começar fazendo uma coisinha aqui. Vamos construir os pontos dessa partição. Então eu vou fazer o seguinte, então dados a, b igual a 0, 0, 1, por exemplo. Eu quero construir uma partição desse intervalo aí, contendo, sei lá, 5 pontos. Então eu vou construir uma lista, ela vai começar no primeiro ponto, então AK vezes H. Quem que é H? H vai ser B menos A sobre o número de pontos. Para K variando de 0 até o número de pontos. E se você printa aí essa partição, você vê que ela começa do 0, tá? Tem que ser uma partição do intervalo AB, que é o intervalo 0, 1. Porém, o 1 não está aparecendo aqui, então eu preciso colocar mais um elemento aqui. Pronto, agora sim eu tenho uma partição aí do intervalo AB, ela não contém 5 pontos, ela contém 6 pontos,
porém ela contém, com 6 pontos a gente tem 5 subintervalos. Então, por enquanto faz sentido o que a gente está fazendo, porque esse n igual a 4 aqui está representando o número de subintervalos, a mesma coisa para esse n. Então, tudo bem. Esse n aqui vai ser o número de subintervalos. Número de subintervalos na partição. Aí o número de pontos vai ser sempre o número mais 1. Tá. Só que deixa eu colocar 6 porque 4, tá. Então aí eu tenho 5 pontos na partição, 4 subintervalos, e a gente vai ser capaz de construir assim quantas parábolas? 2 parábolas. Tá. Então, deixa eu filtrar essa partição da seguinte forma. Então eu vou pegar, deixa eu construir uma cópia aqui. Partição par even. Tá. Então vai começar do primeiro termo e vai saltando de 2 em 2. Então deixa eu ver quem que é partição e quem que é partição even. Tá, então essa daqui é a partição, e aqui eu estou considerando só os termos que tem índice ímpar. Então esse termo está na posição 0, tem índice 0. Esse termo tem índice 1, então ele veio parar aqui. Esse termo tem índice 2. Esse termo tem índice 3, então ele veio parar aqui. E eu excluí o último índice. Então, se eu aumentasse um pouco o número de pontos para 8, perdão, o número de subintervalos para 8, aí está. Esse cara tem índice ímpar, foi para lá, para a segunda partição. Esse cara tem índice ímpar, foi para a segunda partição. Esse cara tem índice ímpar e esse cara tem índice ímpar. Agora, então deixa eu colocar, ao invés de even, odd, porque a gente está considerando só os índices ímpares. Agora, even, a gente vai considerar os índices pares. Então eu preciso começar aqui do 2 e só o que eu preciso fazer. Então, deixa eu colocar aqui, odd e even. Tá. Então, este cara tem índice par, porque é 0, mas eu não considero o primeiro termo. Índice 1, esse cara tem índice 2, então ele foi para a partição que tem índices pares. Aí 3, 4, este cara tem índice par, então ele veio para cá, para essa partição even. Aí 5, 6, esse cara veio para cá também. Só que ele não está ignorando o último cara e eu preciso ignorar o último cara. Então eu vou colocar só n aqui. Se eu colocar só n aqui também o resultado é o mesmo. Tá, aí está. Então, eu ignoro o primeiro termo, ignoro o último termo, e dentre os termos restantes, eu pego os que têm índice ímpar, estão aqui, e pego os que têm índice par e coloco eles aqui. Tá, agora vamos colocar tudo isso dentro da nossa função ali. E vocês vão já ver por que eu quero esses termos. Então, partição par. Então, não preciso disso. Disso aqui eu posso usar list comprehension, mas eu não vou fazer isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um loop for simples. Então, para k em, aí está, lembra que está considerando só os caras que tem índice ímpar. Então, soma odd, soma even, ambos iguais a 0. Então, soma odd. Então, eu vou adicionar aí o valor da função no cara correspondente da partição, vezes h. Agora, para os caras que tem índice par, eu vou fazer a mesma coisa. Então, opa, já está ali. Soma even, valor da função no ponto da partição que tem índice par. Então, mais k vezes h. Certo, agora eu vou retorna o valor da função no primeiro ponto, que é a, mais 4 vezes soma odd,
o valor da função nos caras tem índice ímpar. Vamos ver se é isso mesmo. 4 vezes o valor da função nos caras tem índice ímpar. Aqui está, 4 vezes. Os caras têm índice ímpar. Tá? Vamos voltar ali para o Sublime. Mais 2 vezes soma even, o valor da função nos caras tem índice par, mais o valor da função no último cara que é b. Tá? Isso aí eu preciso multiplicar ainda por h sobre 3. H sobre 3. Tá? Isso aí deve retornar para a gente uma aproximação para a integral da função no intervalo AB. Então, vamos ver aqui o primeiro resultado, então, para a primeira função, né, se está certinho. Então, preciso mostrar o resultado, então, I1, tá, 0,88, não está muito bom, a gente está usando só 4 subintervalos, que dá 2 parábolas, então vamos usar 10 subintervalos, das 5 parábolas, então, 7, 8, 4... Bom, tem alguma coisa errada no nosso algoritmo. Deixa eu descobrir o que é. Então, tá, n tem que ser par. Vamos colocar um teste para garantir que n é par primeiro. Então, se n, se o resto da divisão de n por 2 não for 0, significa que n não é par. Ou se n for menor que 0, menor que 1, ele vai retornar um erro. Ele vai exibir uma exceção, na verdade. Então vai ser value error. Tá. Ele vai mostrar a mensagem, n deve ser par e maior que 1. Tá. Então, porque se eu tenho 3 pontos, se n for igual a 2, significa que eu tenho 2 subintervalos, 3 pontos, isso dá uma parábola só, tá? Então, n igual a 2 já serve. Então, soma, tem 0, tá? N é o número de subintervalos. A função está errada, né? Não é x elevado a x, é math.exponencial de menos x ao quadrado. Tá, por isso que estava dando errado. Então aí está, então 7468, 24, então tem já 6 casas decimais exatas aí com apenas 5 parábolas, né? Com 10 subintervalos. Então 20 subintervalos, que dá 10 parábolas. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4... não estou vendo o resto. 2, 6, 7 casas decimais exatas. 0, 7, 4, 68, 2, 4, 1. Tá. Então, com 50 subintervalos, vamos ver. Então, 50 subintervalos. Obtive uma aproximação melhor, sim ou não? Acho que sim. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só 8. Bom, vamos ver com 1000 subintervalos. Tá? Vamos ver. Deixa eu fazer uma coisa um pouquinho melhor, porque ficar comparando toda vez não dá. Então, deixa eu mostrar também abs e 1 menos este número. Tá, então, beleza, tem 15 casas decimais, 14 casas decimais exatas agora. Então, com 10.000, vamos voltar para 10. Tem 6 casas decimais exatas, 100, 10 casas decimais exatas, sempre 1 menos este número aqui, tá? Mais
100 mil. Acho que com 1000 já estava bom, né? 1000 tem 14 casas decimais exatas, 10.000, 15 casas decimais exatas. Então já está mais do que bom aí. Agora vamos para a segunda função. Preciso liberar isso aqui, vou apagar isso aqui. Na verdade eu vou copiar isso aqui e colocar aqui. Então, I2 e 2. Tá, o intervalo agora é 0 até π sobre 2, para a função g, que é cosseno de x ao quadrado. Por que eu escolhi essas duas funções? Bom, nenhuma dessas duas funções tem primitivas que podem ser escritas em termos de funções elementares. Então, por isso que eu coloquei elas aí. Então, vamos ver... preciso copiar agora este número aqui. Tá, então, com 6 subintervalos, que dá 3 parábolas, eu tenho duas casas decimais exatas, porque o erro deu 0.001 e mais um monte de números aí. Então, com 20 subintervalos, que dá 10 parábolas, a gente tem 5 casas decimais exatas, 200 subintervalos, a gente tem 9 casas decimais exatas, 2.000 subintervalos, a gente tem aí 13 casas decimais exatas. Deixa eu ver, 200.000 subintervalos, a gente tem 15 casas decimais exatas, acho que 20.000, 14 casas decimais exatas está bom. Então 30.000 aí, 50.000, tá, 14 casas decimais exatas. Então este aqui é o algoritmo. Vamos ver, vamos colocar um número que não seja par para ver o que acontece. Então n, ele mostrou uma exceção para a gente, então n deve ser par e maior que 1. Então se a gente coloca menos 4, ele vai mostrar a mesma exceção para a gente. N deve ser par e maior que 1. Então você não tem como errar a quantidade de subintervalos aqui. Se você põe uma quantidade de subintervalos que não seja adequada, ele avisa você. Então 5, ele avisa que N deve ser par e maior que 1.